E Moisés ainda foi falar, e Deus disse para Moisés: fala mais disto. E ali Deus sepultou Moisés. E Josué, filho de Nun, passou agora a guiar o povo. Josué, Deus confirmou a chamada de Josué, porque a Bíblia diz que Josué mandou o povo consagrar 3 dias, e disse: ao terceiro dia o Senhor fará prodígios no meio de vós. Apaixonando. Quando pisarem nas bordas do Jordão, as águas pararão no montão. E assim como Deus foi com Moisés, ele estava agora confirmando que era também com Josué. Porque antes de Deus ele fazer alguma coisa, confirmar uma pessoa, ele primeiro opera com poder através daquela pessoa, para que todos saibam que Deus é com aquela pessoa. É Deus confirmando agora que era com Josué. Então Josué, quando falou que os sacerdotes pisassem nas bordas do Jordão, as águas parariam no montão, assim aconteceu. Os sacerdotes vinham transportando a arca do concerto, e quando pisaram nas bordas do Jordão, que por ocasião o Jordão transportava, as águas pararam no montão e o povo de Deus passou a pé de. Glória a Deus. Aí Deus confirmou que era com Josué. Que outras proezas Josué saiu vencendo rei. Ninguém se segurava diante dele. Todos caíam diante de Josué, porque Deus era com Josué. Teve até aquele momento em que houve uma interferência na natureza, quando os gibeonitas fizeram um acerto, um pacto, um concerto com Josué, e Josué falou que ia defendê-lo. E por ocasião deles serem atacados, e não dava tempo para Josué chegar até lá, aí Josué tratou e disse: só defende, Gideão, e tu, lua, do vale de Ajalão, e o sol e a lua se defenderam. Josué chegou até lá e venceu a peleja. Esse é confirmando com uma pessoa, assim como Deus confirma também que é contigo. Deus confirmando que é contigo, ele opera milagres. Todos que levantam-se contra ti, mas todos caem porque Deus é contigo. Mas chegou o tempo também de Deus recolher a Josué. Porque todos nós temos uma trajetória aqui na terra. Temos um tempo de vida. E Deus, ele também recolheu a Josué. Aí o povo de Deus sempre tem feito isso. O que é isso? Tem feito o que é mal aos olhos de Deus. E quando o povo faz o que é mal aos olhos de Deus, Deus pega o povo e castiga. O castigo é ruim, sim ou não? Sim. Mas ele traz bons frutos, sim ou não? Sim. Então ele é bom. Quando utilizamos Cristo, a gente vê, o castigo não é bom. No entanto, o que ele produz é bom. Porque quando nós somos corrigidos, nós não temos cuidado de não errarmos naquilo que tropeçamos no que erramos, sim ou não? Sim. Então o filho se talvez o pai corrigir, na correção, ele não está saindo mais mesada, diminuiu a mesada, aí já tem que dar umas retaliações, consome algumas coisas, aí o jovem. Mas depois ele aprende que não obedecer o pai e a mãe, sim ou não? Sim, oh aleluia. Aí quando começa a obedecer, que faz tudo direitinho, aí o pai já folga no final de semana, aí é bom. Aleluia. Então o povo quando fala que eu quero cala a boca aí. Vou castigar o povo. Olha que é Deus. Logo depois de Josué, a Bíblia diz que Deus ele foi levantando homens que julgavam o povo. Ou seja, não tinha mais como Moisés, que foi legislador, como havia aqueles homens, eles se levantavam
igreja deles levantava cada um mediante a circunstância, então o povo, enquanto estava fazendo o que era correto aos olhos de Deus, então estava tudo bem. Aí quando o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus, aí Deus deixava que o povo que estavam ao seu redor começasse a subjugar, a levantar, suscitar pelejas, e nas pelejas o povo perecia, aí começava a pagar tributo, aí Deus, quando o povo ficava clamando a Deus, reconhecendo o erro e se arrependia. Sabe que o segredo é o arrependimento? Quando se arrepende, ele pega o coração de Deus, ele se arrependeu na hora de confessar o inimigo, né? Deus não é vingativo, Deus é vingador. Porque ele cuida de nós. Ele sabe que nós somos propensos a deslize. Ele sabe que nós somos propensos a erros, mas também ele sabe que quando nós estamos no aperto, nós buscamos a ele. Glória a Deus. Eu não queria fazer assim, ele me deu Glória Aleluia! Aí Deus foi levantando o juiz, aqueles homens que sempre pelejavam, julgavam o povo, mas o povo tornava a errar. Aí ele levantou a Gideão. Gideão toda a igreja conhece, amém? Amém. Gideão é um nome muito conhecido, os irmãos pregadores também. Eles sempre falam sobre Gideão, estudos, que é até menos conhecido, não é? Mas nós vamos conhecer hoje. Aleluia. A Bíblia fala sobre Jefté, o gileadita, que ele julgou também a Israel. Como nós vemos, ele era filho de Gileade, mas era filho de uma prostituta. Quando é como se tivesse aberto um parênteses, filho de uma prostituta, aí é um entendimento assim, ainda hoje existe uma discriminação. E por que não dizer que é uma discriminação? Até porque a prostituta não fica muito bem, é algo que vai de encontro ao ensinamento do Senhor. Então, a discriminação é maior ainda. Já desde aquele tempo, e hoje é muito mais. E naquele tempo era grande também a discriminação. Mesmo sendo filho de Gileade, tinha sangue de Gileade, mas era filho de uma prostituta. Ele foi discriminado e rejeitado. Foi expelido. Saiu no meio dele. Não pode morar aqui conosco. Mas vocês não sabiam que Deus não olha como homem olha. Glória a Deus. Deus não julga como o homem julga. Deus não discrimina como o homem discrimina. Deus, ele quando olha, ele olha com um olhar de misericórdia. Mas é filho de uma prostituta. E Deus diz, mas é um homem. Glória a Deus. Mas não presta, Deus diz, para mim ele presta, tem qualidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque existem coisas em nós mesmos que nós não sabemos, que só Deus sabe. Nós não sabemos por que Deus não escolheu. Eu não sei porque eu não ouvi nada, fica no pé até que é bonzinho. Mas se ele ouve uma coisa, aleluia. Glória a Deus. Jefté, ele como tinha sido rejeitado, aí ele foi dizer, distante dele, mas quando os filhos de Amon, eles começaram a pelejar contra os israelitas, nenhum se propôs a lutar. É como que se acovardou. Tem pessoas que falam mal demais, ela que não impõe, mas na hora do aperto, estamos primeiro da correr. Tá bom. Na hora do aperto, aquele que fica falando igual sério, mas não dá porque aí Deus conta com quem? Com aquele que nem aparece.
quando ele está no anonimato, ele conta contigo, que não vive dizendo que faz, mas na hora que precisar, mas ele faz. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E foi rejeitado, foi embora. Mas todo o povo estava no aperto, ele foi é privilegiado. Então vamos lá, eles foram lá. Olha, vem tendo pouca vez. Aí, por que vieste a mim? Porque estão em aperto e por isso mesmo nós viemos aqui. Aí Deixa a cabeça aí na frente agora. A Jefté disse: vencendo serei cabeça, e vencendo serei. E a Bíblia diz que Jefté, ele voltou ao Senhor, fez um voto ao Senhor. O voto é como uma promessa. Não tem pessoas que dizem assim: olha, se Deus me der vitória naquela causa, eu dou um punhado de graça. Não é assim? Se Deus me der vitória naquela causa, então eu vou comprar tal coisa assim, vou bater assim, sempre faz um voto para alcançar uma vitória. Aí Jefté fez um voto. Depois os irmãos podem ver toda a história, mas agora não, porque a mensagem em casa começa a me mastigar devagarinho. Aí Jefté, no voto que ele fez, ele diz assim: e o Senhor entregar os filhos de Amon em minhas mãos, voltando ele da peleja, aquilo que primeiro sair da porta da minha casa, eu sacrificarei no holocausto ao Senhor. Aí Jefté foi para a peleja. Que peleja? Nas pelejas de Deus perde? Sim ou não? Não perde. Jefté foi. Glória a Deus na peleja. Agora está cansado. E um pouquinho ali. Quando ele vai chegando bem juntinho da sua casa, aí a porta da sua casa se abre. Ela para lá, já sei. E quando abre a porta, É porque eu não vou sabe quem foi que veio ao mundo dele? A sua filha. A filha de Jefté disse: pai, eu não preciso de Davi. O recente acha que turba o meu coração, pois eu abri a minha boca ao Senhor e não voltarei atrás. Aí a filha de Jefté disse para ele: pai, cumpra em mim tudo aquilo que falaste. Pelo somente permita que eu vá chorar a minha virgindade. Aleluia. Sabe que essa é uma história que poucos irmãos conhecem, não é? Quando eles estão conhecendo pela primeira vez essa história, vamos da igreja. Quando eu estava lendo essa história, eu comecei a chorar. A gente quando vai descer daquelas situações de lágrimas, sabe por quê? Porque na vida de um inferno, de uma festa, acontece cada coisa que é. Dá para a gente ver, mas eu perdi isso agora. Às vezes nós nos metemos em cada situação, porque quando você precisa de um algo, você não vai ter distância para fazer um voto. Quando você precisa de uma coisa que é muito séria, questão de vida ou morte, você diz: eu faço qualquer coisa, leva qualquer coisa que entra no estreito. Agora, como é porque o homem entra no estreito e Deus entra no meio também. Glória a Deus, aleluia. Nós entendemos pelas escrituras, porque eu vi um comentário, dizia que Jefté fez aquele voto por não conhecer bem o Senhor. Eu não concordo bem com essa
observação, porque Jefté, quando começou a pelejar, Jefté foi dizendo, desde a saída do povo do Egito, como Deus desapossou o povo aqui da terra e colocou o seu povo na terra. Uma pessoa que tem esse conhecimento, ele não pode dizer que não conhece ao Senhor, ele conhece. Aí nós entendemos o que Jefté, ele não sacrificou a sua filha em holocausto, nesse sentido literal, porque foi uma feita de sacrifício humano, mas ele fez com que a sua filha ficasse virgem até o final de sua vida, como um holocausto. Amém? Amém? Mas o que o irmão Enoque quer dizer com tudo isso, essa história de Jefté? Tem mais um pouquinho. Quando terminou a peleja, e Jefté fez tudo isso, a Bíblia diz que os efraimitas são também das tribos, das 12 tribos de Israel. É como imagina assim, os brasileiros, nós não somos divididos em estados, não somos, mas somos todos brasileiros. O baiano é baiano, mas é brasileiro também. O paraibano é paraibano, mas é brasileiro também. Não é o paulista, o carioca, que é lá no Rio de Janeiro, o paulista lá de São Paulo, todos eles são brasileiros, mas de lá, parte de lá. Os efraimitas, como a Bíblia diz assim, é como se fosse o pessoal lá de Minas Gerais, mineiro. Aí ele ficou agora com raiva, porque nós fomos para a peleja e não convidamos para que eles estivessem também na peleja. Então, por efraimitas, eles se opuseram a Jefté e disseram assim, por que não me chamaste para pelejar contigo? E ficaram revoltados. Aí Jefté disse, eu coloquei a minha vida nas mãos e passei para pelejar contra os filhos de Amon. E ninguém se propôs que agora, porque nós estamos voltando da peleja, vós vem de encontro a mim, vieste agora de encontro a mim, vem de encontro a mim, vós vieste de encontro a mim. Aí quando ele disse aquilo, aí aqueles homens que estavam ali entre Manassés e Efraim, aí ele chegou para eles e disse assim, vocês, todos vocês, ele chegou bem claro com a comunidade de Deus, os que ficam só de Efraim. Como eles eram parecidos, não tinha como identificar pela circunstância. E quando ele disse, os que ficam só de Efraim, aí eles diziam assim, não. Aí ele disse, diga Shibolete. Eu vou explicar isso. Ele disse, diga Shibolete. E eles não conseguiam dizer Shibolete, eles diziam Shibolete. O nome era Shibolete, e eles diziam Shibolete. Aí uma nova coisa estou entendendo, vai entender agora. Se você chegar para uma pessoa do sul do país, nossa, brasileiro, outro irmão, se disser assim a ele, diga carne, eles dizem carne. Se você disser, diga porta, eles dizem porta. Eles não conseguem, porque a dicção é diferente. Mas não é brasileiro, não fala português, mas só que carne, eles dizem carne. E porta, eles dizem porta. Então não conseguem falar, não, já está em vida, eles dizem, hoje ficam só de aparelho, diga, eles dizem, aí ele vai falar a espada. Todo mundo conseguia dizer assim, ele vai falar a espada. 42 mil homens caíram a espada do Jefté. E o que é que o Senhor quer dizer com isso, irmão menor? E agora vamos para a essência da mensagem. Nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas que estão chegando, fazendo shows evangélicos, shows gospel, e dizendo para a cidade, olha, lá os seus pastores ficam dizendo lá que vocês não podem dançar, mas aqui você pode. Ou seja, estão dizendo que o que nós estamos ensinando aqui não é correto. O correto é o que eles fazem lá. Só que eles não contam que se prostituem, eles não contam que adulteram, eles não contam que se matam, eles não contam que eu não sou grande depois da televisão.
que ouviu alguma coisa, alguém criticou o irmão Renaldo, a maneira dele pregar, e agora a gente está se adaptando nos cultos da igreja. Pelo contrário, eu estou falando a palavra de Deus. Se alguém fizer alguma coisa contra, vai ficar contra a palavra. Eu ainda não vi uma pessoa que ficou contra a palavra. É como estranho. Sabe o que é que andam dizendo? Andam dizendo que já se aceita divórcio. Andam dizendo que a virgindade já não serve mais, isso é coisa do passado, a castidade dos jovens se resguardar, isso é coisa do passado, é caretice. Está vindo uma inovação. Essa inovação é de um povo que não sabe dizer chibolete, só diz chibolete, a gente vai passar a espada. Já começou a fazer inovação da cidade. Eu digo o povo não fala chibolete. A jovem, os jovens se percebem que a gente não fala chibolete. Porque não começa a falar chibolete. Onde é que nós iremos chegar? Se começar a aproveitar. Sabe que quando esse show não é me permita, não é dizendo assim, não, nunca vai para um show, é bom ir para um evento, é bom. Inclusive eu também já fui, e me permita, eu não fui lá para criticar, eu precisei ir para ver o que eles estavam fazendo, eu ouvi. Eu ouvi quando certa pessoa disse, aqui pode dançar. Lá os pastores dizem que não é para fazer, mas aqui pode. José foi lá para o Egito e guardou tudo aquilo que ouviu, não se corrompeu. Daniel, Ananias, Misael, Azarias foram deportados para a Babilônia e lá não comeram, não já comeram, guardaram o que aprendeu de Deus. Mas agora as pessoas estão afrouxando, estão comendo manjares, não é nem na boca, estão comendo manjares que o inimigo coloca de Satanás. Já existem igrejas que são ordenados homossexuais, são ordenados pastores, que aberração, onde a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os efeminados, ficarão de fora, onde é que se encontra respaldo? Oh, agora não pode falar, senão se não puder falar, essa palavra de Deus é que rasga a Bíblia. E não dá para fazer o negócio aqui de estranho, o negócio aqui de fogo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja Deus. Pais felizes com seus filhos, as mães felizes e jovens bem-sucedidos, aleluia. Jovens alegres na presença do Senhor. Não é que ninguém nunca vai pesquisar, não. Não é que ninguém nunca vai cometer uma transgressão, não. Aqui não tem santarrões ou super crentes, não. Aqui cegos,
E tem pessoas que têm sentimentos. Tem pessoas que saem implicadas, meio angustiadas. Disseram, eu conheci uma palavra lá na igreja, só assim vai comportar meu coração. É porque o Deus do céu, ele primeiro ele coloca tudo no seu devido lugar, ele ajusta, corrige, não se vergonhe lá no monte quando ele sacrificou, quando ele confirmou todos os profetas de Baal naquele desafio. Primeiro o que foi que ele fez? Primeiro ele reparou o altar do Senhor, o reparar o altar é colocar tudo no seu devido lugar. Depois ele pegou aquele animal e se passejou, colocou ali. Depois ele já pegou tantas piadas, derramou o pequeno holocausto. E depois de estar tudo encharcado, ele meteu a cabeça entre os joelhos e disse: Deus te abraçou, Deus te Israel, eu vou traduzir a vida de Deus te promete. Manifeste-se mais uma vez quem conheceu, que eu sou meu servo. E sobre a palavra dele, sabe o que Deus fez? Deus bateu o fogo sobre o holocausto, foi ele que lançou o fogo descendo, e ele diga aí, abre a boca, Shibolé. 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 Olha, Shibolé. Viu, velho? Você não tá pra casa, Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glorificado seja Deus, aleluia. Glorificado seja Deus, aleluia.
tiver algum que queira aceitar Cristo, Toma, velho. É aqui, velho. até aqui na frente pode. Se não, aí mesmo você Veja. pode levantar a mão, se quiser aceitar. Terminou, pô. Pode ir, Tô comigo na descrição da Capininha. se adentrou mais alguém e quer nessa noite aceitar. Quer falar mais não? Quer falar mais não? Também segundo convite. E esse convite é para quem também já é evangélico. Eu quero convidar as pessoas que têm estado aflitas constantemente